Um abraço aí a todos aqueles que me assistem. Antes de eu iniciar meu tema aqui, eu queria dizer o seguinte: houve uma invasão no parlamento, na Câmara dos Deputados Federais, lá no Congresso em Brasília, pedindo a intervenção dos militares no governo. Olha só, em resposta a isso hoje, o ministro da Defesa, chamado Raul Jungmann, afirmou que aquelas pessoas serão punidas e que não é essa a posição dos militares contra a intervenção no governo. Bom, está havendo aí uma distorção dos fatos. Quando esses invasores vão para dentro do Congresso e pedem intervenção militar, ele está se direcionando ao fato da desordem política dentro do país. Exatamente isso. Nenhum militar, hoje, das Forças Armadas, ele já está de saco cheio, hoje, de estar aturando um governo Temer, de estar aturando o Calheiros, de estar aturando o Aécio, ou de estar aturando um FHC, que o tempo todo vem acompanhado do seu Aécio Neves. Sem contar o fato do próprio Supremo Tribunal Federal estar conivente também com toda essa estrutura que está aí. Nós não estamos vendo nenhuma ação prática, o que tange a Operação Lava Jato, de realmente tomar uma atitude mais dura, por exemplo, contra o seu Temer. Está aí, é presidente do Congresso, tem vários processos aí em cima dele, mais de 8, e ele continua sendo presidente do Congresso e fazendo o que quer, inclusive dando declarações contra o próprio Supremo. Quer dizer, é disso aí que a Força Armada está de saco cheio. Primeiramente a população. Então o que a população pede? A população pede uma intervenção militar, que é justa, que está dentro da Constituição, que se destitui esse governo que está aí, que não vai fazer nada, se vai continuar vendendo o Estado, vai vender um patrimônio público, vão fazer o que querem, e a sociedade é que vai pagar a conta de toda essa tragédia que está acontecendo aí. Tá? Basta dizer que teria que haver aí uma votação hoje aí, na Câmara dos Deputados, quanto às chamadas as 10 medidas de corrupção. Simplesmente os parlamentares vão lá e não se juntam para fazer essa votação. Né? Ele se ausenta da Câmara, não faz a votação e o negócio fica sendo adiado. Já por quê? Com medo do próprio Justiça pegarem ele pelo pé. São mais de 350 parlamentares aí envolvidos em corrupção e tem mais também de 50 senadores também envolvidos em corrupção. Quer dizer, o país está numa baderna intolerável. Não é? O que o cidadão admira no militar, todo cidadão admira, o que é? Que é uma coisa fundamental na organização do Estado brasileiro, é o quê? É a disciplina, é a administração, é a organização e a seriedade. Veja bem, esse fato aí, desse pessoal ter invadido ontem o Congresso Nacional, uma atitude muito positiva que eu apoio, fez com que o ministro da Defesa, o seu Raul Jungmann, que é do PSDB, que é do seu FHC, que é do seu Aécio, vim criar programas aí de casas populares para os militares. Todo mundo sabe que 5% das Forças Armadas, na verdade, é que representa essa elite que está aí. Porque 95% das Forças Armadas é o povão.
E ninguém jamais está dando apoio a isso que está tudo acontecendo aí. Quer dizer, é a preocupação do próprio ministro da Defesa de ver que mais cedo ou mais tarde haverá uma atitude da Força Armada, o que nada mais é justo. Tome esse governo, retire esse governo podre que está aí e se tenham novas eleições para que a sociedade possa viver de fato um novo país. Porque do jeito que está aí, a sociedade só será prejudicada, só será tributada, só será oprimida e só será prejudicada. Bom, o que eu quero iniciar aqui, o tema é o seguinte: fora Temer, fora Calheiros, fora Pezão. Todos estes fatos que agora está acontecendo no Rio de Janeiro já eram previstos desde que fez o seu primeiro mandato com o governador Sérgio Cabral e tinha como vice o atual governador Pezão, tão desonesto quanto Cabral, tendo hoje total responsabilidade pela falência do estado do Rio de Janeiro, já que pegou a herança deixada pelo seu sócio Cabral. O governador Pezão, junto com Cabral, durante 10 anos, fez todas essas tragédias que nós vemos que está acontecendo, é a falência do Estado. E agora quer fazer o funcionalismo público e todo o povo do Rio de Janeiro de idiotas para pagar a falência de que ele, Pezão, junto com Cabral, praticaram para o povo carioca. Olha só, Pezão, durante 2 mandatos, foi vice do Cabral. Ele vai querer convencer a quem? A quem ele vai querer convencer de que ele não viu nada? Se ele não viu nada, ele não era vice-governador. E se ele viu e não fez nada, foi conivente. Essa é a única interpretação da população, não tem outra maneira de interpretar. Qualquer pessoa com mínimo de inteligência entende o que de fato aconteceu. Não precisa de muita prova, não. A coisa já está, a situação já está consagrada. A atitude de populares e do funcionalismo público de invadirem a Câmara dos Deputados estaduais nada mais é do que uma resposta às atitudes constantes de arrogância e cinismo do governador Pezão, que pelo mal que já fez ao Estado há 10 anos como vice-governador e agora provando sua incompetência ainda maior como governador. Ele deveria ser de imediato retirado do poder. A população está muito tolerante com isso aí. Nós deveríamos ser mais ativos, o eleitor deveria ser mais ativo, tomar uma providência mais dura. Aquilo que aconteceu lá diante da Assembleia é muito pouco. E ele vai ser retirado do poder. Não só ele, como também aqueles parlamentares que também estão aliados com o pensamento junto com ele, conduta igual a dele. Não tem inocente nessa história, não. O único inocente da história é o cidadão que está pagando a conta do que ele não fez. A população carioca está diariamente sendo vítimas de suas irresponsabilidades, já esperando atitudes de revoltas do povo carioca. O que o Pezão fez, o governador? Ele solicitou uma Guarda Nacional para reprimir os movimentos diante das câmaras dos deputados. Junto com a Guarda Nacional, a Polícia Militar, a Cavalaria de Polícia, tropas a cavalo, a tropa de choque do BOPE, com carros caveirões blindados,
lançando jato de águas em cima dos manifestantes. O quê? Ou seja, a população se rebela contra o governo e o governo dá um autêntico tratamento de bandido a todos. É esse o poder público que ele faz. E fica dizendo entre linhas que o Black Bloc é que é violento, que é destruidor, quando eles é o contrário, eles fazem 10 vezes pior. Eles se titulam da autoridade de Estado e menosprezam, baixam porrada na população e a população não pode falar nada, ainda levam presos. Caveirões blindados lançando jato de água em cima dos manifestantes, e isto é o que chamamos de um autêntico ato de covardia contra a população. É válido observar ainda que há uma semana atrás os policiais civis e militares tiveram a mesma atitude que os manifestantes de hoje e ocuparam a Câmara dos Deputados, destruíram o patrimônio público e, no entanto, os restantes dos policiais militares não tiveram tal atitude de hoje para combatê-los. Quer dizer, os policiais civis e militares na época se mobilizaram contra o governo, tiveram atitude, hoje eles têm outra. Isso é vergonhoso. É uma atitude que puramente é corporativista. Quer dizer, na hora deles fazerem movimento, ninguém dá porrada, ninguém dá tiro, ninguém faz nada. Agora chega na hora do cidadão comum que não é policial, não tem a autoridade que ele tem, eles botam a polícia para meter porrada. Isso que é um ato de covardia da polícia militar. Hoje, usaram também de spray de pimenta, jatos de água, gás lacrimogênio, balas de borracha, provocando vários ferimentos ao cidadão. Vale a pena citar que teve 2 policiais militares, apenas 2, que se retiraram dos ataques feitos à população, ainda que depois essa mesma polícia militar, que tem o tempo todo atitudes repugnantes, os tenha punido, os 2 policiais que tiveram atitude, mas que fica no consciente da população o mérito de seus atos de nobreza e de cidadania. Esses 2 policiais, eu não sei qual é o nome aqui, se eu soubesse os nomes eu citaria aqui, mas esses policiais é que devem ser honrados pelas atitudes dele totalmente cidadã. Isso é prova que as táticas que foram o tempo todo utilizadas pelos Black Blocs é a forma de a sociedade oprimida dar a sua resposta às constantes arbitrariedades praticadas pelo poder público. Houve ainda hoje também a invasão da Câmara dos Deputados Federais, o que mostra com esta atitude de solidariedade com os estados falidos, que hoje é a situação real de quase todos eles, e a consciência nacional de que a política apodreceu totalmente e com isto está destruindo o Estado brasileiro. Vamos todos nós, cidadãos, parar de fingir de que somos dóceis e educadinhos e ficar como imbecis aceitando inquisições do Estado, mas que no fundo temos guardado dentro de todos nós um repúdio e uma revolta contra esta política corrupta e indiferente aos problemas da sociedade, que só vem pagando a conta com o seu sofrimento e a sua própria morte.
que é quando se vai lá num hospital público e não se tem atendimento, ou quando vai numa escola, não tem a devida educação, que todos nós estamos vendo aí hoje a mobilização dos estudantes nas escolas, procurando exigir uma educação pública de qualidade, o que é uma vergonha para a política. Os políticos deveriam ter vergonha na cara de ver que estudante é que está brigando. Nem o professor hoje, ele tem mais essa autoridade, o Estado dá mais essa autoridade. Quer dizer, o estudante é que vai para a escola brigar por uma educação de qualidade. É esse o país subdesenvolvido, chamado Brasil, que nós vivemos. O Estado, quando quer impor a sua vontade, seja ela correta ou não, chama o aparato policial para baixar a porrada em todos. E ainda por cima leva preso, quer o cidadão aceite ou não. Se o Estado hoje está falido, o cidadão não é o responsável maior, pois não é ele quem administra o Estado, mas tem autoridade suficiente de se mobilizar e retirar os maus governantes, principalmente quando são corruptos, como exemplo do que nós temos agora, em todos os aspectos, é federal, estadual e municipal, todos os aspectos, não salva um. Então que todos nós, cidadãos, nos unamos e retiremos de imediato o governador e os 72 deputados da Câmara dos Deputados Estaduais aí do Rio de Janeiro, e que com eles Cabral e Pezão destruíram o Estado do Rio de Janeiro, e com isso destruíram também todos os serviços públicos. Todos nós, como cidadãos, temos que abraçar a causa da chamada tolerância zero e não mais aceitarmos qualquer tipo de corrupção e expulsar todos os responsáveis por tal atitude do poder público. Temos que todos nós fazer as constantes invasões, tanto da Câmara dos Deputados, como também do Senado, e não mais ficarem trabalhando como fazem hoje, em benefícios próprios e não da população. A Câmara dos Deputados e o Senado são territórios do povo brasileiro e não dos parlamentares. É isso que tem que ficar claro. Quando ele bloqueia, impede, bota a polícia, manda dar porrada, chama a polícia lá da Assembleia ou lá no Congresso Federal, Congresso Nacional, manda dar porrada, estão errados, que é território nosso. É uma antidemocracia. Eles falam, mas é uma antidemocracia. O povo tem que estar lá dentro para ver o que eles estão votando. Se estão votando corretamente, o povo tem que ver. Se não querem ir lá dentro, é porque não estão votando corretamente. Essa é a verdade. Somente com estas atitudes é que estaremos fazendo um Estado de direito e de fato. Um abraço aí a todos aqueles que me assistiram.